E quem nos ajuda a analisar os principais assuntos de economia do dia é ela, Rita Mundim. Rita, o mercado acordou aqui no Brasil de ressaca do Copom. Se já era esperada a manutenção da taxa Selic, qual foi o motivo para essa reação negativa, hein? Boa noite. Boa noite, Leandro. Pois é, como eu disse aqui ontem, o Copom não viu melhora nenhuma no cenário, nem no cenário externo e nem no cenário interno. E com essa visão mais dura do Comitê de Política Monetária, aquelas esperanças de que a taxa de juros no Brasil cairia até o final do ano, elas foram embora. Eu disse isso aqui ontem também. O Banco Central deixou muito claro de que essa taxa Selic vai se manter nesse nível por um tempo prolongado. E ele chama atenção ainda de que ele poderia e poderá, inclusive, subir os juros se ele achar que isso é necessário. Então, essa visão mais pessimista do Banco Central levou embora a esperança de que, com a inflação sendo diminuída a conta-gotas a cada boletim Focus, né? Mas a inflação, apesar de estar sendo projetada na faixa de 4,80, ela está muito acima do teto da meta, né? E o Banco Central deixa isso claro, que só lá em 2027 é que o Banco Central está vendo a inflação abaixo de 4%. E isso tem que fazer com que a autoridade monetária desancore essas expectativas de inflação para trazer a inflação mais próximo para a meta, que é 3%, e o teto 4,5%. E a gente não está nem projetando o teto, nós estamos aí com a inflação projetada a 4,80, né? Então isso que traz essa preocupação no Banco Central, que não enxerga, nem no cenário interno, nem no cenário externo, uma perspectiva de mudança. Por aqui, a gente não vê o governo colocando na mesa um projeto crível de corte de despesas, o cumprimento do arcabouço fiscal, né, porque a meta do arcabouço esse ano é 0. E a projeção é que a gente já tem aí, no final do ano, um déficit de 70 a 80 bilhões. E com isso, nem aquela bandinha de 0,25% do PIB será cumprida. Porque se ela fosse cumprida, o déficit teria que ser de, no máximo, 31 bilhões. E aí o que aconteceu? A Bolsa, que vinha batendo um recorde atrás do outro, patinou. Fechou em queda, 0,06%. O dólar subiu, não subiu só no Brasil, mas subiu em relação às principais moedas do mundo, porque, como eu disse aqui ontem, o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, quando ele concedeu a entrevista depois da decisão de cortar os juros, ele foi meio pessimista, falando que tinha preocupação, sim, com o futuro da inflação e com o futuro do mercado de trabalho nos Estados Unidos. E isso tirou, em grande parte, a euforia que houve nos mercados logo após a decisão americana de corte de juros. Então, como eu também disse aqui ontem, a política monetária por lá, apesar de a maioria projetar um corte de 0,5 ponto percentual a mais na taxa de juros americana, ainda também está indefinida. Tem membros do Comitê de Política Monetária lá que estão projetando, inclusive, a perspectiva da taxa voltar a subir para os níveis anteriores ao de ontem. Então, é essa ressaca que nós estamos vivendo. São muitas incertezas mesmo. E aí a gente vê essa mistura, né, que não dá certo, política com a economia, decisões políticas acabam repercutindo na economia. Agora, Rita, e lá na Argentina? O presidente Javier Milei precisou mexer no câmbio para segurar o valor do dólar, que disparou. O que justifica essa decisão, Rita? Olha, Leandro, eu estava lá, né? Eu viajei para lá na véspera da eleição da província de Buenos Aires. E o Milei, o partido dele, né, Liberdade Avança, sofreu uma derrota contundente na província de Buenos Aires, que detém 40% dos eleitores argentinos. O peronismo teve mais de 47% dos votos e o partido do Milei cerca de 33%. Eu cheguei lá no sábado
E no sábado, as cotações, né, assim, aquelas referências que eles dão, se você quiser pagar em real, se quiser pagar em dólar, a gente tinha ali o dólar blue, né, o dólar do paralelo, cotado na faixa de 1.200 pesos, isso no sábado, antes das eleições. Quando chegou no domingo, dia da eleição, a coisa continuava ali no 1.200, mas logo depois do resultado das eleições, e principalmente na segunda-feira, essa cotação disparou para 1.300, 1.350, e eu saí de lá na segunda-feira já com o dólar blue a 1.450. E a banda do dólar oficial que flutua, segundo o Banco Central da Argentina hoje, ela está entre 948 pesos e 76 centavos a 1.474 pesos e 83 centavos. E ontem e hoje o dólar, né, bateu os 1.475 pesos. Ontem o Banco Central argentino entrou vendendo 53 milhões e hoje ele teve que pegar pesado, vendeu 379 milhões. E segundo o Banco Central da Argentina, o portal, eu entrei lá hoje, as reservas estão em torno de 39,4 bilhões de dólares. É uma derrota política que aumentou o risco argentino de voltar ao peronismo, ao descontrole das contas públicas e, com isso, relatórios de bancos de investimentos globais, como foi o caso, por exemplo, do Goldman Sachs, já estavam rebaixando os ativos argentinos, né, de compra para venda. E, além disso, também, na segunda-feira, eu estava lá, o índice Merval abriu caindo 12%. Segunda-feira foi um dia assim, e eu conversando com os argentinos, muita gente assustada com a derrota sofrida pelo Milei. E conversando com o motorista de táxi, o pessoal ligado ao turismo, nos hotéis, eles estavam muito tristes, porque todos que eu conversei disseram que estavam vendo melhoras significativas no país. E um motorista de táxi me chamou muita atenção, que ele virou e falou assim, eu não entendo, é como se os argentinos quisessem voltar cada vez mais para o pior. Então, estava uma coisa assim muito misturada, né, de muita frustração, principalmente daqueles que trabalham, daqueles que têm, né, a necessidade de ver um país com as contas ajustadas, para que haja uma estabilidade na moeda, uma queda nos juros. Então, realmente, estava um clima pesado mesmo na Argentina no final de semana, em função dessa derrota do Milei. E aí você tem uma derrota política que trouxe consequências, né, já dos investidores estrangeiros, retirando dinheiro da Argentina, a bolsa caindo, o peso se desvalorizando e, consequentemente, a Argentina atingiu hoje o maior risco em um ano, né? Então, o risco aumentando pela possibilidade de uma perda política nas eleições em outubro e a volta, né, do peronismo.